pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Costa com mais uma dica de Direito Constitucional. Então, se ligue na dica. Súmula persuasiva é aquela sem vinculação, indica simplesmente o entendimento pacífico do tribunal sobre determinada matéria. Seu impacto é meramente processual e indicativo. O novo CPC introduziu no ordenamento jurídico diversos institutos buscando atender aos fins sociais, promover a dignidade da pessoa humana e observar os princípios. Neste caso, chama atenção a norma prevista no artigo 927 do CPC, que estabelece parâmetros a que juízes e tribunais devem observar na condução dos julgamentos, isto é, há um dever a ser cumprido pelos magistrados. Sendo que o inciso 4 do artigo 927 do CPC estabeleceu o dever dos magistrados de observar o teor dos enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Em outras palavras, as súmulas comuns ou chamadas persuasivas, que não são vinculantes, passaram a ter eficácia vinculante. É a eficácia vinculante formal. Sabendo-se com isso que, mesmo que os juízes e tribunais não tenham a obrigação de seguir o entendimento dessas súmulas não vinculantes, caso aquela decisão seja contrária a esta súmula não vinculante, no caso de recurso, aquela decisão será revista, alterada pelo STF ou STJ, para se adequar a determinada súmula não vinculante que não foi respeitada pelas decisões do juiz de primeiro grau ou dos tribunais. Essa foi mais uma dica de Direito Constitucional. E deixo para vocês essa frase de Rubem Alves. A inteligência humana se alimenta de desafios. Diante de desafios, ela cresce e floresce. Sem desafios, ela murcha e morre. Então, espero que vocês continuem seguindo o caminho de vocês com foco, força e fé sempre. Deus abençoe a vocês. Grande abraço. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Costa com mais uma dica de Direito Constitucional. Então, se ligue na dica. Conforme está disposto na Constituição Federal, a prática do racismo constitui, nos termos da lei, crime inafiançável e imprescritível, que não prescreve, sujeito à pena de reclusão. O inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal estabelece que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, sendo que a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor é a Lei 7.716 de 89. A expressão inafiançável quer dizer que esse crime de racismo não será admitido o pagamento de nenhum valor para que o preso seja solto. Já o termo imprescritível é aquilo que não sofre prescrição, que é a extinção de um direito que se dá após a perda do prazo. Com isso, ao estabelecer que o racismo é imprescritível, quer dizer que, em caso de cometimento de crime de racismo, este não deixará de ser punido, mesmo que o ofendido demore muito tempo para fazer a queixa. Não há perda do prazo. Sendo que o racismo também é punível com a pena de reclusão. Lembrando que a pena de reclusão é mais gravosa do que a pena de detenção. Então tenha muita atenção sobre essa pequena diferença, porque na sua prova
você não caia em nenhuma pegadinha. Então lembre que crime de racismo será punível com pena de reclusão. Veja também o agravo em recurso especial, onde o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a injúria racial deve ser considerada imprescritível. Essa foi mais uma dica de direito constitucional. Espero que gostem e deixo para vocês uma frase de Martin Luther King Jr. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Deus abençoe vocês e até a próxima dica. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Costa com mais uma dica de direito constitucional. Então, se liga na dica. As guardas municipais não têm competência para fazer policiamento ostensivo, nem judiciário e nem apuração de infrações penais. A Guarda Municipal ou Guarda Civil Municipal são denominações utilizadas no Brasil para designar as instituições que podem ser criadas pelos municípios para colaborar na segurança pública, utilizando-se do poder de polícia delegado pelo município através de leis complementares. É tão evidente a intenção do Constituinte de admitir uma atividade de segurança pública pelas guardas municipais que houve por bem inseri-las no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88, que trata da segurança pública, conforme estabelece que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, ou seja, a própria Constituição delimita qual é a atribuição da Guarda Municipal, que é zelar pelos bens, serviços e instalações do município. A Lei 13.022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, apresenta a Guarda Municipal como segurança pública, garantindo o poder de polícia, podendo a Guarda Municipal prender e encaminhar até as delegacias de Polícia Civil e Federal, apresentando ocorrências. Além disso, essa lei permite à Guarda fazer patrulhamento preventivo de forma ostensiva com viaturas caracterizadas portando armamento. No mês de junho do ano passado, Alexandre de Moraes, ministro do STF, liberou o porte de arma para guardas municipais de cidades com menos de 50 mil habitantes, tendo em vista que cidades com mais de 50 mil habitantes já era liberado, só que essa decisão foi tomada em caráter liminar, provisório, ou seja, o tema ainda será analisado de maneira definitiva pelo plenário do STF, que é formado por 11 ministros. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei número 10.291 de 2018, que pretende dar status de órgão de segurança pública às guardas municipais. O texto altera o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014. No momento, esse projeto de lei está aguardando designação de relator na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Essa foi mais uma dica, espero que gostem. E finalizo com a frase do filósofo Fyodor Dostoiévski, que disse: "O segredo da existência não consiste somente em viver, mas em saber para que se vive."
Grande abraço e fiquem todos com Deus. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Costa com mais uma dica de direito constitucional. Então, se liga na dica! A finalidade do ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, é estabelecer regras de transição entre o antigo ordenamento jurídico e o novo, instituído, criado pela manifestação do poder constituinte originário, providenciando a acomodação e a transição do antigo e do novo direito edificado. O ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, são normas constitucionais de passagens que são exauridas assim que são cumpridos os seus objetivos e, por isso, não fica no corpo fixo da Constituição Federal, mas independente se já exauriu os seus objetivos ou não, essas normas constitucionais continuarão na Constituição Federal e serão normas que ficarão acima de todas as outras da nossa legislação. Sendo que a principal finalidade das normas do ADCT é fazer uma transição pacífica de um ordenamento jurídico à luz de uma Constituição existente para outro, à luz de um novo texto constitucional, de uma nova Constituição. Lembrando que não há hierarquia entre as normas do corpo fixo e as normas do ADCT. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o STF, as normas originárias gozam de presunção absoluta de constitucionalidade. Elas não podem ser declaradas inconstitucionais. Já as normas derivadas, como todas as outras normas produzidas no país, gozam de uma presunção relativa de constitucionalidade. Nesse caso, das derivadas, elas podem ser declaradas inconstitucionais. O núcleo do poder reformador se encontra no artigo 60 da Constituição Federal. É nele que extraímos todas as regras importantes a respeito do processo de criação das emendas constitucionais, que são elaboradas de acordo com o artigo 60 da Constituição Federal. Sendo que também já foi possível, até o ano de 1994, alterar a Constituição Federal através de emendas de revisão, onde o artigo 3º do ADCT permitiu que, após 5 anos contados da promulgação da Constituição, fosse possível realizar uma revisão. Essa revisão foi feita no ano de 1994, onde foram aprovadas 6 emendas de revisão. E a partir daí, as emendas revisionais não puderam mais ser produzidas, porque o nosso país permitiu fazer essa revisão uma única vez. Desde então, a Constituição Federal só pode ser alterada através das emendas constitucionais. Essa foi mais uma dica. Espero que gostem e finalizo com a frase do nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade: só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Que Deus abençoe vocês, hoje e sempre. Grande abraço! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Costa com mais uma dica de direito constitucional. Então, se ligue na dica! As matérias de competência privativa do Senado Federal estão previstas no artigo 52 da Constituição e não dependerão de sanção presidencial, conforme o artigo 44 da Constituição. Essas atribuições são materializadas através de resoluções. No Brasil, o Poder Legislativo é organizado na modalidade bicameral, ou seja, é constituído de 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, juntas
as duas casas compõem o Congresso Nacional e têm funções específicas, discriminadas na Constituição Federal, sendo a principal delas a elaboração, o debate e a aprovação de leis. O Senado Federal é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. O mandato dos senadores é de 8 anos. A tramitação das matérias de competência privativa do Senado começa e se exaure na própria Casa, não sendo, portanto, levadas à apreciação da Câmara dos Deputados. Lembrando que compete privativamente ao Senado processar e julgar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros e os comandantes das Forças Armadas nos crimes da mesma natureza de responsabilidade, conexo com aqueles junto com ou o presidente da República ou o vice-presidente da República, e ainda os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União e os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, no uso de suas atribuições como conselheiros desses conselhos, onde todos serão julgados pelo Senado Federal. É também competência privativa do Senado Federal aprovar previamente a indicação de ministros do STF, de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, além do governador de território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, chefes de missão diplomática de caráter permanente, advogado-geral e defensor-geral da União, integrantes das agências reguladoras e titulares de entidades que a lei vier a determinar. E também compete privativamente ao Senado Federal autorizar operações de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, e dispor sobre outras questões financeiras dos entes federativos, suspender, num todo ou em parte, a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF, aprovar a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato, elaborar seu regimento interno e dispor sobre sua organização e funcionamento e eleger componentes do Conselho da República. Essa aí foi mais uma dica. Espero que aproveite bastante e finalizo com a frase de nossa querida Clarice Lispector: que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Que Deus abençoe a vocês, grande abraço e até a próxima.